Olá. Diante de tanta tragédia ambiental que a gente está assistindo, inundações, cidades praticamente destruídas em várias partes do Brasil, a gente tem de encarar de frente o tema da sustentabilidade. E nós brasileiros temos uma grande responsabilidade com o ecossistema planetário. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso. E eu quero conversar a partir de algo que aconteceu na Colômbia. Em 2016, a Corte Constitucional da Colômbia, na sentença T-622, reconheceu o rio Atrato, rio que banha a Colômbia. O rio, proporcionalmente ao seu tamanho, é o mais caudaloso do mundo. Nasce na Cordilheira Ocidental dos Andes e desemboca no Golfo de Urabá, no Mar do Caribe. E a cordilheira abriga, então, esse rio que a Corte Suprema da Colômbia reconheceu como sujeito de direitos, é como se fosse um ser humano, para garantir sua conservação e proteção. Foi um movimento como o desejado pelo Michel Serres, um filósofo francês que escreveu O Contrato Natural, onde ele advoga que o planeta tem de ser tido como sujeito de direitos, como se fosse um ser humano. E onde ele insiste em respeitar e apresentar como modelo a vivência dos povos originários com o ecossistema. Então ele acha que o planeta tem de ser tratado como se fosse um ser humano, portanto um sujeito de direitos, e que o jeito certo de viver no planeta é o jeito como os povos originários ou os povos tradicionais, os indígenas, aqui no Brasil também os quilombolas, enfim, os povos da floresta têm convivido. Pois é, a Corte Constitucional da Colômbia estabeleceu em 2016 o governo nacional como responsável por eleger o representante legal dos direitos do rio. O rio passou a ser um sujeito de direitos, como se fosse um ser humano. E foi por meio do decreto 1148 de 2017 que o governo da Colômbia designou o Ministério de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável como representante legal do rio. Quem informou isso para mim não, para um montão de gente que leu, foi o José Hilário Lopes, no seu artigo Michel Serres e o Contrato Natural, que foi escrito em 11 de junho de 2019 para o periódico El Mundo, ou para o site elmundo.com. Olha, essa é uma grande ideia. Transformar os biomas que estão em risco iminente em sujeito de direitos, como se fosse um ser humano, com direito de recorrer à justiça. O Congresso Nacional, ou quem sabe até o STF, não sei, já que nossa Constituição declara em seu artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vou ler de novo. O artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que isso é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso está contido na nossa Constituição. Então, a gente poderia fazer o que os colombianos fizeram com o Rio Atrato. Biomas brasileiros como Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado, Pampas, Manguezais, Matas Ciliares e outros, declará-los sujeitos de direito. Tá certo? Se é que já não está contido na Constituição, uma vez que o meio ambiente, segundo a Constituição, deve ser defendido e preservado. Mas a ideia seria, se não tiver na Constituição, fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para transformar os biomas que estão em perigo iminente de desaparecer em sujeitos de direitos, como aconteceu lá na Colômbia. Ou seja, como se fossem seres humanos com o privilégio e o direito de se defender diante do judiciário, acionar o judiciário contra os invasores, acionar o judiciário contra os garimpeiros ou mesmo contra o governo, contra o executivo ou contra o legislativo. Agora, o que não dá para eleger como guardião dos direitos dos biomas é o executivo, porque há uma ausência absoluta de política ambiental por parte desse governo que a gente tem. E já pensou se o executivo nomeia o Ministério do Meio Ambiente ou da Agricultura? Aí é o fim de tudo, aí é o fim dos biomas. E sabe Deus o que aconteceria com os povos originários, porque já está acontecendo, né? Já estão sendo invadidos, mortos, perseguidos, tanto os indígenas quanto os quilombolas. Mas eu pergunto, por que não eleger a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como representante legal dos direitos dos biomas brasileiros? Isso é, os biomas que forem elevados à categoria de sujeitos de direitos. O fato é o seguinte, não podemos continuar assim, vendo a destruição do meio ambiente, que devia estar sob a guarda do Estado brasileiro. O Estado brasileiro simplesmente faz vistas grossas, praticamente desativou o IBAMA, praticamente anulou o papel da FUNAI, e aí os biomas estão sob ataque. E esses ataques levam ameaça ao planeta e, consequentemente, ao que nós chamamos de vida. Então, qual é a proposta? A proposta é a declaração formal dos biomas sob guarda do Estado brasileiro como sujeitos de direito. Ok, pode ser os biomas que estão em situação mais crítica. E a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como representante legal dos direitos dos biomas. E mais, tem de criminar, de transformar em crime todo o ato doloso contra os biomas e tratá-los como se fossem atos de terrorismo. E eu acho que vale uma campanha. É isso, obrigado. Dá o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Tudo isso é para a nossa edificação. Toca no sininho para receber as notificações.